Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rafael, esse daqui é o meu sinal e sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast. Hoje eu estou aqui com a Júlia e a Jéssica, que são duas intérpretes de Libras, e elas vão compartilhar um pouquinho da vivência delas e as experiências delas nessa área. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Júlia, esse é o meu sinal. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui, falar da comunidade surda. É muito bom poder falar daquilo que a gente ama. Oi gente, eu sou a Jéssica, esse é o meu sinal. É um motivo de muita alegria estar aqui hoje e a gente espera que esse podcast, esse bate-papo, seja muito importante, tanto para você que é surdo, tanto para você que é intérprete e para você também que ainda não conhece a língua de sinais e não teve contato com a comunidade surda. Eu queria começar perguntando para vocês, nesse caso, sobre a trajetória de vocês. Para quem ainda não conhece, né, o que faz um intérprete, eu queria que vocês falassem só um pouquinho do que vocês realmente fazem para esse pessoal. Então, basicamente, o intérprete de Libras é a pessoa que vai mediar ali a comunicação do ouvinte e o surdo. Resumidamente é isso. As pessoas pensam que é uma coisa muito complexa, um bicho de sete cabeças, mas não é isso. Para a segunda pergunta, eu queria saber de vocês como que vocês descobriram a língua de sinais e o que levou vocês, o que motivou vocês a estar inseridos nesse universo. Particularmente para mim foi a curiosidade mesmo. A minha cunhada ela já fazia o curso antes de começar a se relacionar com meu irmão. E eu lembro que eles ficavam conversando entre eles, assim, em Libras, né? E eu ficava super curiosa para se vocês estavam falando mal de mim ou algo assim. Foi quando eu entrei no curso e começou pela curiosidade, mas depois eu acabei me apaixonando e acabei entendendo a causa. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos e bem novinha eu percebi que, cara, como assim existe uma língua verdadeira, uma língua assim, certa e real do nosso país e que a gente não tem acesso, que a gente não sabe, que não é instruído nas escolas. A Então... gente não fala tanto, né? Eu ia perguntar justamente sobre quando você começou, né? A idade que você tinha começado, por 11 anos. Foi no curso Kids da minha igreja, eu tinha uns 10, 11 anos, alguma coisa assim. E eu lembro que, pela curiosidade, eu tinha pedido, estava enchendo o saco da minha mãe e falei, me coloca no curso de Libras, por favor. E ela me colocou para eu conseguir decodificar o que eles estavam falando, tá? E o espírito de fofoquinha me levou aonde eu estou agora, e tem sido muito interessante. E muito, sabe, como eu posso dizer, como eu posso colocar isso? Acho que super importante para a minha profissão, né? Eu quero seguir a profissão de professora, e também eu me enquanto cidadã, né? Porque existem outras pessoas que estão ao nosso redor e são surdas e não conseguem se comunicar. E, cara, como assim? Essa inclusão com eles, né? A gente tem, querendo ou não, uma barreira, né, com eles por causa dessa comunicação que está faltando muita gente. Sim. E aí, eu ia perguntar para vocês, eu queria saber de vocês, se existe uma diferença entre interpretar em rede social ou interpretar tipo, em ambientes informais ou formais, tipo trabalho. Qual é essa diferença? Porque óbvio que tem diferença, mas qual é essa diferença? Então, essa diferença, vamos dar um exemplo de uma sala de aula. É necessário, muito importante, que o professor tenha domínio da língua de sinais, porque imagina, eu vou interpretar uma aula de física, eu nunca estudei física, não conheço os sinais, então é uma situação, então tem essa dificuldade. Para interpretar, por exemplo, num ambiente informal, seja numa festa ou num show, a pessoa já precisa ter outras características, tem que ser às vezes uma pessoa um pouco mais solta, uma pessoa que vai sentir a música e fazer o surdo sentir a música também. E por exemplo, assim, uma aula de física, usando o seu próprio exemplo, eu teria que ter, se eu fosse o intérprete nesse caso, eu teria que ter domínio dos termos técnicos também. Então, é importante, mas a gente também usa de uma estratégia que é manda o roteiro antes. Exato, é isso que eu ia falar. A gente estudar em casa, que daí a gente não chega lá cru, entendeu? Sem surpresa, né? É isso. Sobre inclusão e a acessibilidade, né, para o pessoal que é surdo,
Eu queria perguntar para vocês o que ainda falta para que a Libras seja mais vista, mais acessível, mais respeitada aqui no Brasil. Eu acho que essa compreensão mesmo, sabe? Que eu estava falando antes, de entender que, cara, existem pessoas, desculpa, mas eu não consigo transformar isso numa coisa muito social, em grandes questionamentos, porque não, a gente precisa parar para pensar que tem pessoas que não são compreendidas dentro de casa, tem famílias que não sabem como se comunicar com os filhos, sabe? Eu lembro que eu escutei uma entrevista de uma intérprete muito brava desse meio, né? E ela falou que teve acesso a um surdo, que ele não sabia que isso não era esse, que isso é, eu te amo, né? Ele nunca tinha sentido esse sentimento dentro de casa, porque os pais não queriam que ele aprendesse português e fosse normal entre a sociedade. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas... Respondeu, justamente isso. Então, tipo assim, já emendando nisso, sobre as situações, né? Porque, tipo assim, dia a dia de um surdo, quando você não tem a sua própria família não aprendeu a se comunicar contigo, faz com que você passe por situações que sejam curiosas, engraçadas, enfim. E aí eu queria saber se vocês já presenciaram situações em que faltava um intérprete ali para essa situação correr bem. Sendo intérprete é muito complicado esse tipo de coisa. Existem muitas situações, né, como você disse, curiosas, engraçadas, porque, cara, às vezes, para mim, a minha maior dificuldade interpretando que seja a palestra, o culto, ou o que a pessoa esteja falando, eu estiver lá interpretando, é a tradução de certas coisas que existem no português e que não existe em Libras, sabe? Traduzir alguns contextos e algumas brincadeiras e algumas coisas que por ainda estar começando, ainda não ter tanto domínio assim da língua, não consigo fazer por falta de técnica e também por falta de vocabulário. Então fica muito complicado. Às vezes o meu pastor lá, ele fala uns ditados lá, tipo, coruja que toca na árvore, o chumbo dela, algumas coisas assim que eu fico... Tá bom, querido, tá bom. E eu interpreto de outra forma e tento trazer o sentido, mas isso fica muito complicado. Às vezes, tanto da parte do ouvinte que escuta alguma coisa que o surdo... Escuta não. Que vê alguma coisa que o surdo faz e finge que entende e ri, sei lá, fica... tá bom, ok. Também acontece com o surdo. A gente faz alguma coisa errada porque ele tem o domínio. Ele é o surdo, alguns surdos têm total domínio da língua, outros nem tanto, infelizmente. E a gente faz alguma coisa errada, eles ficam felizes porque tem pessoas procurando saber a língua, e isso para eles já é ótimo, né? Pelo menos os surdos que convivem com a gente falam que quanto mais pessoas quiserem conhecer, ter contato com a gente, né? com a comunidade, é melhor. Mas eles não entendem o que a gente fala, então, o que a gente faz, a gente sinaliza, então fica muito complicado. Acontece vários. Eu já passei muito por isso de fingir muito, assim, tipo... Por quê? Até no português, né? Pô, direto. Minha mãe fez por muito tempo, e aí eu tive contato com muita gente que é surda. E, por exemplo, eu vou usar um conhecido até nosso, que é o Felipe. Toda vez que ele me encontra, ele vem perguntar como está minha mãe. E eu dou a sorte que ele ainda, tipo assim, ele tenta falar. Porque quando ele começa a fazer só sinal, eu começo a só... Ok. Show, vambora. E é isso. E, tipo assim, é até uma falha minha, eu devia aprender, né? E eu reconheço isso. Mas... ainda vou aprender. Quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, assim, eu vou estudar sobre e vou... porque é algo que, assim, falta, né? Falta até mesmo na escola, falta na nossa universidade, assim, tipo, falta a gente ter essa aula, ter esse momento para aprender a quebrar essa barreira entre a gente e, tipo assim, não só para surdos, enfim, também para pessoas que não enxergam, né? A gente tem enfim, as formas de acessibilidade que estão aí. E aí eu queria, já emendando nisso de escola mesmo, saber o que vocês acham que escolas e, enfim, universidades, os ambientes de ensino podiam fazer para melhorar essa acessibilidade e quebrar realmente essa barreira, né, que existe querendo entre a gente.
começando a contratar um intérprete de Libras. Sim. Porque as pessoas, elas querem dar o jeitinho delas. Elas fazem o quê? Pegam um papel, escrevem, para o surdo ler. Sendo que o português e a Libra são coisas diferentes. São estruturas diferentes. Estruturas diferentes. A pessoa vai achar, ah não, o português é assim, a Libra está copiando o português. Não, a Libra é uma língua independente, tá? Tipo, querendo ou não, é como se fosse o português e aí a Libra estivesse dentro de um guarda-chuva do As português. pessoas Não é pensam isso. isso, não é isso, tá? Na Libras a gente tem até um empréstimo da língua portuguesa, que é o alfabeto manual. Então, é um empréstimo, mas a língua em si é totalmente independente, tem a sua estrutura. Então, as escolas, as universidades, elas precisam ter um intérprete de Libras. Porque elas não podem só improvisar. O aluno surdo está ali para ser incluído. E a inclusão é diferente de simplesmente jogar um surdo numa sala. Sim. Eu pegar um surdo e colocar ele numa sala de 10 ou 20. Nossa, está sendo incluído. Não está. Desculpe interromper, mas assim, para quem não conhece, né, a Libras, você consegue me dar um exemplo de tipo assim, como é a diferença de estrutura? Porque assim, são frases que pra gente a gente fala de uma forma e para eles falam de outra forma, né? Conjugação de verbo normalmente é bem diferente. Consegue me dar um exemplo disso? Claro, alguns, né? Pode até pensar em mais também. Quando a gente está com fome, eu estou com fome. Libras a gente não usa esse com, não usa esse estou. Só eu fome, direto. E aí Eu uso muito esse. e passa, porque passa a mensagem, que é o que importa, eles conseguem entender isso. E aí, assim, pulando para outra área já de pergunta, que é para finalizar aqui, porque senão eu vou tomar muito tempo de vocês, que é sobre conselho, né? Se vocês têm um conselho para a galera que quer ser intérprete, um conselho para quem quer começar a aprender, vocês têm esse conselho assim? Eu tenho. Eu acredito que a gente precisa entrar em qualquer plano, em qualquer meta, em qualquer projeto, tendo a humildade, entendeu? Porque tem muitas pessoas que querem aprender Libras porque veem que é um mercado de trabalho que não tem tantas pessoas para estarem não tem muita concorrência e querem sair por cima dos surdos, sair por cima da demanda que é a acessibilidade aos surdos, né? Então, em qualquer área, seja na igreja, seja na sua empresa, ou em qualquer instituição que você participe, é importante que, se você quer realmente levantar essa bandeira de acessibilidade e levar mesmo essa causa à frente, você não querer sair por cima disso. Porque qualquer conhecimento que a gente tenha mais já dá aquele afago no nosso ego de eu sei mais do que você, eu sei algo mais do que você, meu currículo está mais cheio do que o seu. E não é sobre isso, e sim sobre pessoas que precisam ser alcançadas, e sim sobre pessoas que precisam ter acesso a coisas básicas, sabe? A saúde, ao entretenimento. Eu acho que é isso que importa, é você realmente entender a causa, você realmente perceber para quem e por que você está ali. Eu acho que esse é o conselho. Porque hoje a gente vê muita interpretação também em questão de política, né? Fica lá o intérprete ali no cantinho, mas o surdo ele só tem direito de ver uma propaganda eleitoral. Os filmes não têm um intérprete, e um programa, num seriado, num entretenimento não tem um intérprete, sabe? E até o que você falou, né, da diferença de português, acho que muito adiante, se não me engano. Cara, a legenda não supre. Não supre. Porque justamente por essa mudança da estrutura mesmo, não a chega a mensagem da mesma forma. Você vai escutar uma música da Dolce, uma música da Rihanna, são coisas super rápidas. E como é que o surdo vai, mesmo que seja traduzido para o português, né, porque às vezes não está isso, às vezes está no inglês e, poxa, tem surdos que nem conhecem a própria língua, né? Lembra como é que vai conhecer uma terceira língua? Tem alguns que conseguem, obviamente, eles são totalmente capazes. Mas é muito mais difícil encontrar surdos assim. E, cara, é impossível, a legenda não supre a necessidade do intérprete. Então, é necessário, sim, ter alguém aqui na janelinha do intérprete, fazendo nessas áreas inteiras, né, como ela acabou de falar. Filme, série. Eu ia perguntar para vocês como que vocês enxergam o futuro da Libras, né? Porque assim, quando a gente falou quando vocês falaram nesse caso, que mudou bastante
em questão de política, né, e aí do último governo também, a gente tem essa mudança, né, de postura também, de inclusão, porque a gente viu, enquanto o ex-presidente fazia discursos, a esposa dele, que coincidentemente é uma intérprete, ela fazia um discurso ao mesmo tempo em Libras para a galera que não consegue estar escutando, né? E assim, como que vocês veem o futuro da Libras? Se vocês veem que vai tipo assim, ter uma acessibilidade, um ensino melhor daqui para frente, ou enfim. Nós temos visto bastante curiosidade, assim como eu comecei, hoje em dia, eu pelo menos, sempre, toda semana tem alguém me abordando, falando, Júlia, cara, eu amo isso, como eu vou querer, quando eu vou poder aparecer no telão ali, quando eu vou poder aprender Libras e fazer e acontecer, e eu acho que, por mais que às vezes tenham um interesse, como eu disse antes, que existe, infelizmente, por mais que tenha esse interesse, é bom, a curiosidade leva a um fim maior, né? Que é a acessibilidade. Então, eu acho que o futuro vai ser essa causa sendo mais disseminada entre as escolas e faculdades e tudo mais. Eu espero, assim como o projeto de vocês hoje tem uma relevância muito importante, outras instituições também estão trazendo isso bem forte. Com a gente que tem relevância, é engraçado. Para finalizar, eu queria que vocês, se vocês tiverem uma dica para quem quer começar, para quem quer aprender Libras, ficou interessado se existe uma forma mais fácil para esse pessoal começar a aprender e sim, a gente conseguir ter uma acessibilidade maior. Nós temos visto bastante curiosidade, assim como eu comecei, hoje em dia, eu pelo menos, sempre, toda semana tem alguém me abordando, falando, Júlia, cara, eu amo isso, como eu vou querer, quando eu vou poder aparecer no telão ali, quando eu vou poder aprender Libras e fazer e acontecer, e eu acho que, por mais que às vezes tenham um interesse, como eu disse antes, que existe, infelizmente, por mais que tenha esse interesse, é bom, a curiosidade leva a um fim maior, né, que é a acessibilidade. Então, eu acho que o futuro vai ser essa causa sendo mais disseminada entre as escolas e faculdades e tudo mais. Eu espero, assim como o projeto de vocês hoje tem uma relevância muito importante, outras instituições também estão trazendo isso bem forte. Calaram as perguntas. Eu queria agradecer vocês, né, por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para locomoção, vir para cá e ter essa conversa com a gente, uma conversa que é importante. Eu queria agradecer também a você aí que parou, tirou o seu tempo para assistir esse vídeo, assistir e escutar esse podcast. E é isso. Obrigado, gente. Até o próximo episódio.